Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos ler juntos esses dois versículos em uma só voz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, abre o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Que o Senhor também abra o nosso coração para que sejamos alimentados pela palavra do Senhor. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Espírito Santo aplique no mais íntimo da nossa alma, pois só Tu sabes o que se passa dentro de nós. E que a Tua palavra, Senhor Deus, venha sobre nós como avivamento espiritual, nos trazendo vida, edificação, consolação, repreensão, exortação, a fim de que todos nós sejamos, ó Deus, abençoados pela palavra do Senhor e que possamos retornar para as nossas casas convictos de que ouvimos a Tua voz. Tende misericórdia de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há um pastor chamado James Bradson que disse, certa vez, uma frase bastante conhecida pela igreja. A frase é: a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono não. O trono não está vazio. Jesus é rei e reina poderosamente. O texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Colossos, tem como base expressar essa verdade do reino de Cristo Jesus. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele está preso na capital do Império Romano, sua primeira prisão, e é deste lugar, desse primeiro período, desta primeira prisão, que o apóstolo Paulo escreve a carta de Efésios, Filipenses, Filemon e também essa carta aos Colossenses. Para os irmãos entenderem um pouco, o apóstolo Paulo não é o plantador desta igreja na cidade de Colossos, mas o evangelho chegou à cidade de Colossos por meio de um homem, um servo do Senhor chamado Epáfras, que ouviu a pregação do evangelho de Cristo, pregado pelo apóstolo Paulo, quando mesmo esteve pastoreando a igreja de Éfeso por 3 anos. Isso, meus irmãos, está registrado lá em Atos, capítulo 19. O que me chama a atenção, meus irmãos, também, é que esse evangelho se expande lá da cidade de Éfeso, chegando até a cidade de Colossos, por meio desse servo de Deus que ouviu a pregação do evangelho chamado Epáfras. A divulgação do evangelho de Cristo é notório na cidade de Colossos. Ali as pessoas ouvem o evangelho de Cristo, creem em Jesus Cristo, nascendo, portanto, uma igreja, os crentes colossenses. Todavia, à medida que essa igreja vai amadurecendo, também essa igreja está sendo ameaçada nesse primeiro período, no primeiro século. A ameaça que acontece dessa igreja não é simplesmente uma ameaça externa do Império Romano perseguindo a igreja, não é esse tipo de ameaça, mas é uma ameaça interna. O que é que está acontecendo? Está surgindo falsos mestres que estavam ali influenciando aquela igreja contra o evangelho genuíno pregado pelo apóstolo Paulo e que foi levado para essa cidade pelo servo Epáfras. O que me chama a atenção, irmãos, é que
esse falso ensino pregado por esses falsos mestres era um tipo de falso ensino que envolvia dois tipos de filosofia: o gnosticismo e o judaísmo. O gnosticismo, que dizia que a matéria é má e que o espírito é bom, e que Jesus não tinha se encarnado porque a matéria é má. Eles estavam propagando um falso ensino de que o homem poderia praticar e participar de certas imoralidades sociais, porque o corpo não é bom, não vem de Deus, mas o que Deus requer do homem é o seu espírito. Todavia, esse falso ensino, essa falsa doutrina, vinha também com um tipo de legalismo judaico. Russell Shedd, ele chama essa falsa doutrina de uma falsa doutrina dos colossenses, chamando da seguinte forma: a heresia dos colossenses. Era uma heresia que provocava naquela igreja um tipo de imoralidade social, mas também um tipo de legalismo religioso. Em outras palavras, havia também nesse falso ensino um certo tipo de sincretismo religioso. O que significa isso? Por causa dessas duas junções de helenismo, gnosticismo e judaísmo, legalismo judaico, havia esse tipo de sincretismo que eles afirmavam, esses falsos mestres, que os crentes deveriam ainda fazer oferendas para certos deuses gregos, com o objetivo de receberem algum tipo de paz e benefícios. O apóstolo Paulo, portanto, ele toma ciência do que está acontecendo, dessa falsa doutrina, dessa heresia chamada por Russell Shedd de heresia dos colossenses, e ele, portanto, escreve essa carta lá da capital imperial com o objetivo de exaltar a supremacia de Cristo Jesus, tendo como base o evangelho e a obra de Cristo, para assim minimizar essa falsa doutrina, essa falsa heresia sincrética, onde o cristianismo e Cristo estava sendo misturado com outras religiões gnósticas e helênicas. O apóstolo Paulo, portanto, entende que essa falsa doutrina é corrigida com a apresentação de quem Cristo é, ou seja, a supremacia de Cristo e a supremacia da obra de Cristo. É por isso que a maior parte dos estudiosos afirmam que o tema principal da carta de Paulo aos Colossenses é a supremacia de Cristo, com o objetivo de fazer com que os colossenses entendessem que não era necessário mais se envolver com nenhum tipo de religião, gnosticismo ou deuses pagãos que não fosse Cristo, pois Cristo é suficiente e a obra de Cristo também é suficiente. É por isso que o apóstolo Paulo começa essa carta falando aos crentes colossenses da supremacia da pessoa de Cristo. Mas o que é isso? Como falei, o apóstolo Paulo também apresenta, além dessa supremacia da pessoa de Cristo, nos versículos 16, 17, 18, a partir também do versículo 9, o apóstolo Paulo apresenta a suficiência da obra de Cristo, aí no versículo 13, versículo 14, texto que lemos. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que nesse texto, o apóstolo Paulo não simplesmente está falando da supremacia da pessoa de Cristo, como ele fala a partir do versículo 15, mas no versículo 13 e 14, ele delimita o assunto, apresentando essa suficiência da obra de Cristo. Em outras palavras, ele está apresentando o reino que Cristo inaugurou. Até porque ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e ele vai apresentar quais são os termos deste reino. Ele vai apresentar quais são os benefícios de ter Cristo como rei e de participar deste reino que Cristo inaugurou por meio da sua obra. E é por esta razão que eu gostaria de entregar para a igreja essa verdade sobre o reino de Cristo. E a primeira verdade, meu querido irmão, sobre o reino de Cristo é que o reino de Cristo expressa
supremo poder. O reino de Cristo expressa supremo poder. Veja o que diz o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo tem em mente o poder de Deus em planejar esta libertação. Ele, se referindo ao Deus Pai, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas, nos transportando assim para o reino do seu Filho, de Jesus Cristo, o reino onde Cristo é rei. Ele planejou esta libertação. E a primeira verdade é esta, é que no que se refere ao reino de Cristo, o reino de Cristo expressa supremo poder. Ele está acima do império das trevas. Ele está acima de toda e qualquer potestade. Ele está acima de todos os reinos deste mundo. A linguagem que é apresentada pelo apóstolo Paulo não é uma linguagem de luta, simplesmente onde dois poderes estão duelando. Não é esse tipo de linguagem. Não é quase nos libertou, ou que ele está lutando com poder igual ao mal. O apóstolo Paulo não apresenta no versículo 3 aquilo que nós chamamos de dualismo religioso, ou seja, do bem lutando contra o mal, e esse bem e mal têm poderes iguais, portanto há esse clima de desafio, de combate. Não, o apóstolo Paulo não está apresentando esse tipo de dualismo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está apresentando um Deus que é supremo e que por meio do seu supremo poder nos libertou, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino de Cristo, o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Ou em outras palavras, meu querido irmão, o que o apóstolo Paulo está aqui apresentando por meio deste reino de Cristo é que ele poderosamente nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Não houve dualismo, não houve um tipo de combate com talvez como se ele pudesse perder essa batalha. Não houve um tipo de luta de poderes iguais. Pelo contrário, é apresentado um Deus que é supremo, um Deus que é soberano, um Deus que planejou esta redenção, e o diabo, o inimigo, todas as potestades, reinos deste mundo estão debaixo do seu governo, debaixo do seu reinado, debaixo do seu plano. Ele planejou, ele decretou e ele nos libertou. Não há nenhum tipo de dualismo. Pelo contrário, é nos apresentado um Deus de supremo poder. É nos apresentado um Deus grandioso. É nos apresentado, Renner, um Deus de autoridade suprema. É apresentado um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tem o poder dos reinos em suas mãos. É apresentado um Deus que não mede esforços. É apresentado um Deus de supremo poder, que na boca de Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e por meio da sua obra nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de Cristo, nesse reino de amor. O que isso significa, meu querido irmão, para nós é que não existe nada maior que o nosso Deus. Não existe nada que possa minimizar o poder de Deus. A aplicação disso, meu querido irmão, é que Deus é soberano. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você está pensando. Ele discerne todas as coisas,
porque Ele é soberano, Ele é supremo. Nós somos as suas criaturas. Nada pode aplacar, minimizar, subverter o poder desse Deus que é soberano. O texto apresenta um supremo poder. Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele fez essa grande obra, nos tirando do império das trevas. Nós estávamos subjugados pelo inimigo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, diz que nós estávamos sendo guiados pelo príncipe deste mundo, que é o inimigo das nossas almas. Fazíamos a vontade da nossa própria carne, estávamos fincados nas coisas mundanas. Essa é a linguagem de Paulo quando escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Mas Ele nos desarraigou deste mundo perverso. Ele nos tirou das garras de Satanás. Ele nos tirou, nos arrancou do príncipe da potestade do ar, que agora, segundo Paulo, atua ainda nos filhos da desobediência. Nada pode, meu querido irmão, permanecer de pé diante do poder de Deus. Quando Deus age poderosamente dos céus, nada pode impedir o seu poder, o seu reinado, suas intervenções, a sua providência. Isso significa que nós podemos confiar nesse Deus que é grande, nós podemos confiar nesse Deus que é autoritativo, que tem supremo poder. Se Ele nos libertou do império das trevas, quanto mais na nossa vida diária, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, quanto mais não nos dará nessa vida. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou uma boa obra na nossa vida, Ele nos libertou, nos desarraigou deste mundo, salvou cada um de nós, e Ele vai sustentar cada um de nós, porque Ele é poderoso. Nós não estamos lidando com um Deus que está duelando com o mal. Nós não estamos, irmãos, crendo em um Deus que talvez pode, que talvez faz, ou que talvez manifesta a sua providência. Não, essa não é a verdade. Mas nós estamos lidando com um Deus que tudo pode, que tudo faz, e que sempre manifesta a sua providência. Porque quando Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas, Ele está expressando que esse reino de Cristo é um reino que expressa o seu supremo poder. Segunda verdade é que o reino de Cristo revela a total redenção. O reino de Cristo revela total redenção. O apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção. O que significa redenção para você? Qual a implicação desta palavra para a nossa vida? Literalmente, a palavra redenção, ela quer dizer resgate. E me vem à mente a exposição que eu fiz em janeiro, no livro de Ruth, onde houve um resgate. Neste reino de Cristo é revelado esse resgate, essa redenção. Resgate do quê? Redenção do quê? Resgate, meu querido irmão, daquilo que foi apresentado no contexto do versículo 3, do império das trevas. Nós estávamos debaixo de escuridão. Nós caminhávamos segundo
as inclinações maldosas que há em nosso coração carnal. E obedecendo às inclinações do nosso coração, nós também estávamos obedecendo às inclinações do inimigo. Fazíamos a vontade não de Deus, mas das trevas. Estávamos em escuridão eterna, debaixo de juízo e debaixo da lei, da maldição da lei. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa da carnalidade que há em nossa natureza, por sermos pecadores, pecando contra o Senhor, nós estávamos trilhando o caminho da morte eterna, o caminho do juízo eterno, da condenação eterna. Ninguém poderia, na face dessa terra, salvar o ser humano, resgatar o ser humano dessa condição de morte eterna. Todavia, aprove a Deus planejar este resgate, planejar esta redenção. O Filho de Deus veio para obedecer e cumprir a lei de Deus em nosso lugar. E já começa a redenção em Cristo por meio da obediência de Cristo Jesus. A segunda verdade, meu querido irmão, é que por meio do sacrifício de Cristo, os nossos pecados, eles foram pagos. Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, ao ponto do apóstolo Paulo falar que ele cancelou na cruz do Calvário todo escrito de dívida que constava de ordenanças, que era contra nós e que era prejudicial. O apóstolo Paulo afirma no versículo 14 do capítulo 2 que na cruz ele removeu inteiramente todo escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, na cruz do Calvário ele está sofrendo pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está pagando o preço pelos nossos pecados. E desta forma, Cristo Jesus está nos resgatando da maldição da lei, nos resgatando da condenação eterna, nos resgatando do juízo eterno, nos resgatando das trevas e nos colocando no reino de luz, em um reino eterno. É um resgate que somente Cristo fez. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui no versículo 13 para libertou, ele nos libertou, é uma palavra que no grego está no auristo, no passado. E a ideia, portanto, apresentada pelo apóstolo Paulo, é que foi uma ação já consumada, algo já feito. Não é que talvez ele vai libertar, mas é que ele já libertou. A obra de Cristo garante essa segurança de liberdade, liberdade do reino das trevas para vivermos no reino de luz. Isso foi muito importante para a igreja daquela época e creio eu também para nós, porque havia, como falei no contexto, uma falsa ensino, uma heresia que dizia que os crentes daquela época deveriam fazer coisas, sacrifícios, ainda e até mesmo a outros deuses, com o objetivo de encontrar paz, sossego e ter benefícios espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo: não é necessário você fazer mais nada, porque Cristo já fez, Ele já libertou. Isso significa que para nós, irmãos, não existe esse tipo de guerra espiritual. Já ouviram falar de batalha espiritual? Onde o crente está batalhando contra o mal e tem que marcar território e marchar para que o mal vá embora. Um tipo de doutrina muito propagado pelo neopentecostalismo dos nossos dias. Irmãos, está errado. Cristo já nos libertou, o mal já foi vencido, ele já está derrotado, já existe liberdade para nós, não por aquilo que realizamos,
mas por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Terceira verdade, meu querido irmão, é o que o reino de Cristo manifesta pleno perdão. O reino de Cristo manifesta pleno perdão. No versículo 14, Paulo, tratando sobre o reino do Filho, do seu amor, o reino de Cristo, ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que por meio da obra de Cristo, nos resgatando da maldição das trevas, nos colocando no reino do Filho do seu amor, ou seja, no reino dele, nele, neste reino, nós temos a remissão dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram retirados de diante de nós, na presença do Pai. Por quê? Porque Cristo pagou o preço deles. Nada, portanto, tem poder sobre a nossa vida, a não ser o sangue de Jesus Cristo, que já foi derramado na cruz, em nosso lugar, para o nosso favor. O pecado não tem poder mais sobre nós. Nós não somos mais escravizados ao pecado, pelo contrário, à liberdade. Ele perdoou os nossos pecados. E embora, irmãos, ainda hoje aconteça um acidente de percurso na caminhada cristã, e que a gente às vezes tropece em erros e transgressões, ainda assim Ele nos perdoou. A remissão dos pecados nossos, do passado, do presente e do futuro. Nós estamos bem guardados na obra de Jesus Cristo, e nada nesse mundo pode acusar cada um de nós diante dos nossos pecados, porque Cristo já pagou por todos eles. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Talvez você mesmo pense em seus pecados. Talvez o diabo esteja atento sobre a sua vida, acusando você de erros do passado ou talvez do presente. Talvez você esteja angustiado, abatido, pensando nos seus erros, nos seus pecados, pensando talvez que não há esperança para você, que não há solução para a sua vida, que não há jeito para o seu coração. Eu digo, irmãos, convicto da palavra de Deus, que há sim jeito para a sua vida, perdão para a sua alma, misericórdia e graça da parte de Deus para todos nós, porque Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, e a obra de Cristo é suficiente para nos libertar e perdoar cada um de nós, seja qual for o erro e a transgressão. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos limpar e nos purificar. Você é livre, liberto, para viver nessa novidade de vida espiritual, não por quem você é, mas pelo fato de quem é Jesus, o teu Rei, o teu libertador, aquele que expressa supremo poder, aquele que revela total redenção, aquele que manifesta pleno perdão. Quais as implicações dessa palavra para nós? Primeiro, o reino de Cristo implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Primeira implicação, o reino de Cristo implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Antes nós estávamos debaixo do jugo das trevas. Hoje não. Hoje nós estamos sob o reino de Cristo, a presença de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós estamos delimitados, protegidos, assegurados pelas fronteiras deste reino espiritual. Nada pode nos arrebatar de suas mãos. Nada pode nos tirar deste reino,
Porque este reino foi constituído pela obra de Jesus Cristo. Isso é fundamental para nós, de total segurança para a nossa espiritualidade, porque você não está nesse reino mediante as suas boas obras, você não está nesse reino porque você é uma pessoa boa, espiritualmente falando, você não está nesse reino nem simplesmente porque você um dia levantou a sua mão e aceitou Jesus, você não está nesse reino por obras e méritos e honras humanas, mas você está neste reino pela obra de Jesus Cristo, crendo nele, pela fé e confiança depositada nele. Ele te introduziu neste reino, e nada pode te tirar deste reino, deste domínio, porque Cristo é todo poderoso, e você adentrou nesse reino por causa dele, e não sairá por sua causa. É Ele quem te sustenta, é Ele que controla a sua vida, é Ele que domina você, Ele é o rei da sua existência espiritual. Segunda implicação é que o reino de Cristo implica em uma mudança radical de devoção do nosso coração. O reino de Cristo implica em uma mudança radical de devoção do nosso coração. Você vai ver o tempo todo o apóstolo Paulo glorificando o Senhor nessa carta aos Colossenses. Por quê? Porque Ele fez uma grande obra em nossa vida, e o nosso coração, portanto, precisa ser devoto a Ele, honrar a sua obra, glorificar a sua pessoa, exaltar e enaltecer aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Todos os méritos pertencem a Cristo, e Ele deve ser honrado. Quando é que a igreja desonra a Cristo? A igreja desonra a Cristo quando ela vem ao culto cristão, não por causa de Cristo, mas por causa da programação eclesiástica ou litúrgica desse culto. A igreja manifesta desonra e não devoção a Cristo quando ela canta louvores que não exaltam e não glorificam a obra e a pessoa de Cristo, mas exaltam o homem, louvores antropocêntricos que manifestam desejos antropocêntricos. Quando é que a igreja desonra essa função dela de glorificar a Cristo e de ter total devoção em seu coração a Cristo? Quando ela, meu querido irmão, manifesta não total louvor e adoração a Deus, mas anseios de serem abençoados com bênçãos materiais e talvez até mesmo espirituais, e não com o propósito de glorificar ao Senhor Jesus Cristo. A bênção nós já temos, o benefício Deus já fez, Ele já nos libertou, Ele já nos deu redenção, Ele já removeu os nossos pecados. É por esta razão que nós estamos aqui, para glorificar o nosso Salvador. Terceira e última implicação é que o reino de Cristo implica em uma mudança radical de viver as prioridades deste reino. De viver as prioridades deste reino. Se antes nós vivíamos as prioridades das trevas, se antes as prioridades eram os meus desejos pessoais, carnais, deste mundo, agora as minhas prioridades serão as prioridades do reino de Deus. Quais são as suas prioridades? Quais são as prioridades da sua oração? Quais são as prioridades da sua vida? O que é que você tem feito com seus esforços, com o seu trabalho, com a sua família? Qual é o motivo da sua existência? Ganhar este mundo? Qual o motivo da sua vida? Ter um bom emprego? Qual o motivo de você estar aqui? Meu querido irmão, a prioridade da nossa vida, em primeiro lugar, deve ser a glória do Senhor.
E em segundo, viver manifestando a sua glória. Que as prioridades do reino de Deus sejam também as suas prioridades. Você não está aqui para viver para si, mas você foi salvo para manifestar a obra desse reino na vida de outras pessoas. O reino de Cristo implica em uma mudança radical de devoção do nosso coração, numa mudança radical de domínio sobre a nossa vida e de uma mudança radical das prioridades deste reino. As prioridades da nossa vida devem ser agora as prioridades do nosso reino. Para você viver isso, você precisa dizer para Deus: Deus, que o meu reino se vá, para que o teu reino ganhe as prioridades em meu coração. Que o meu reino vá embora, que as minhas prioridades sejam crucificadas, que os meus sonhos e desejos sejam negados, para que as tuas prioridades se realizem na minha vida, para que os teus sonhos, desejos e planos sejam manifestos em meu coração e na minha existência. Para vivermos as prioridades do reino de Deus, nós precisamos abnegar o nosso reino. Como James Bradson falou, a manjedoura, a cruz, o túmulo estão vazios, mas o trono não. Jesus é rei e reina poderosamente sobre tudo e sobre todos. Vamos orar. Feche os seus olhos.